Essa aula, Cidades Inteligentes e Sustentáveis, faz parte do projeto Trilha Digital do ICI, Instituto Cidades Inteligentes. Está sendo realizado em parceria com a ADAFP, Associação de Deficientes Físicos do Paraná. Você já deve ter ouvido falar de cidades inteligentes, cidades sustentáveis. Mas o que exatamente isso significa? As cidades inteligentes fazem uso da tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos seus moradores. Usam a tecnologia para tomar melhores decisões. Usam a tecnologia para envolver cada vez mais os cidadãos na tomada de decisão. As cidades sustentáveis são ambientes inclusivos, seguros e resilientes. Uma cidade sustentável se preocupa com a moradia dos seus habitantes, cuida para que todos tenham acesso à cidade por meio de uma mobilidade urbana sustentável. Garante acesso à água e gerencia os resíduos sólidos e o saneamento. Procura reduzir os riscos dos eventos climáticos, como secas e temporais. Na aula de hoje, vamos conversar sobre ações já realizadas por cidades inteligentes e sobre o caminho para que mais cidades possam se tornar inteligentes. Vamos conhecer mais sobre cidades inteligentes e sustentáveis. Eu sou Josué Sander, administrador, professor universitário na área de Administração, Inovação, Governança e Sustentabilidade. Eu acredito que a participação cidadã é fundamental para construirmos uma sociedade cada vez melhor. Como é a cidade que você sonha? Nessa cidade, as pessoas andam ou estão correndo de medo? As crianças estão brincando nas praças ao ar livre ou trancadas em suas casas? As pessoas param para conversar? Elas têm tempo e oportunidade para conviver? É uma cidade inclusiva que acolhe todas as pessoas? A cidade que você vive hoje se parece com a cidade do seu sonho? A cidade reflete a nossa vida em sociedade. Uma cidade com desigualdade, miséria, injustiça, a cidade do automóvel e da vida privada, também vai ser uma cidade que respira medo. Esse medo, ele reduz a confiança e a colaboração entre as pessoas. Ele reduz o nosso exercício da cidadania. Mudar essa realidade é um grande desafio. Por isso precisamos construir cidades cada vez mais inteligentes e sustentáveis. Como já dizia o poeta, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A cidade é e deve ser o espaço do encontro. As cidades foram construídas para trazer segurança, proteção. E é na cidade e nos seus espaços de encontros que a sociedade foi criada e se desenvolveu. Foi a coexistência e a interação de pessoas que ajudou a arte, o comércio, a vida em geral a florescer, a prosperar. Mas o espaço público da cidade deixou de ser o espaço do encontro. Ele passou a ser o lugar de passagem do medo entre a segurança dos lugares privados, da casa, escola, trabalho, shopping. A cidade se tornou um lugar de passagem e virou sinônimo de medo. A cidade vazia é consequência do medo, mas a cidade vazia também é a causa da insegurança. Mudar isso é um grande desafio. E as cidades precisam usar a tecnologia, conhecimento, informação para poder criar cada vez mais cidades acolhedoras, inclusivas. Como já dizia a música, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas elas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. A nossa qualidade de vida depende da nossa relação com a cidade. Não dá para ser feliz trancado nas nossas prisões. Nós precisamos de inteligência, de tecnologia para melhorar a vida das cidades, para trazer as pessoas de volta para a rua. Nós precisamos repensar nossa relação com a cidade, construindo mais espaços de convívio e interação, que ajudem a ampliar o nosso senso de comunidade. Isso é possível. Cidades extremamente violentas como Bogotá, Medellín, conseguiram mudar essa realidade, usando inteligência, tecnologia, dados, conhecimento. Mas fazer essa mudança precisa de esforço. E a cidade, para se tornar uma cidade inteligente, vai conseguir atrair mais moradores e melhorar a qualidade de vida dos seus moradores. Pensar em uma cidade inteligente e sustentável é pensar em uma cidade que prioriza o humano,
o convívio, os encontros. Ao construir ambientes que ampliam o número de pessoas que caminham pela cidade, também vamos ampliar o número de encontros, de interações sociais, que são fundamentais para construir colaboração e confiança. As cidades que ampliam o convívio entre as pessoas são beneficiadas pela inovação, criação de empregos, novos negócios. São cidades que conseguem gerar mais renda e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Uma cidade inteligente e sustentável investe no desenvolvimento das habilidades das pessoas, pois a criatividade, a socialização e a vocação para novas ideias é a base do sucesso das cidades. Também é importante entender que o planeta está se tornando cada vez mais urbano. Em 1900, apenas 10% das pessoas moravam nas cidades. Em 2007, metade da população já passou a morar em cidades. Em 2030, 60% da população vai morar em cidades. E esse número deve chegar até 75% em poucos anos, em poucas décadas. Mais pessoas morando em um pequeno território, as cidades, traz grandes desafios para gerenciar. Mobilidade urbana, recursos hídricos, saneamento, resíduos sólidos, energia, segurança, entre outros. Agora que sabemos a importância de construir cidades inteligentes e sustentáveis, eu quero convidar você para entender como surgiu o conceito de cidades inteligentes. O termo cidades inteligentes começou a ser utilizado na década de 1990. O foco inicial estava relacionado a prover acesso a uma infraestrutura moderna de tecnologia de informação e comunicação para as cidades. Você ter cabo, infraestrutura de fibra ótica para as cidades poderem utilizar a tecnologia. Essa primeira abordagem das cidades inteligentes foi marcada pela oferta de projetos para ampliar o uso da tecnologia de informação e comunicação na realização da gestão das cidades. E o conceito foi se ampliando, e os gestores municipais passaram a enxergar o potencial da tecnologia e conseguiram definir projetos utilizando soluções tecnológicas que permitem melhorar a qualidade de vida da cidade. E ela avança para uma compreensão de que é preciso incluir os cidadãos para que eles atuem de maneira ativa no processo, ajudando a desenhar, a criar soluções para tornar as cidades inteligentes e sustentáveis. Um exemplo foi desenvolvido pela cidade de Vancouver, no Canadá, que envolveu 30 mil cidadãos no processo de cocriação do plano de ação para Vancouver se tornar uma cidade verde até 2020. Hoje, cidade inteligente está relacionada à capacidade das pessoas gerarem soluções inteligentes para os problemas urbanos. Cidades inteligentes são aquelas que criam novas relações entre a tecnologia e a sociedade. E a tecnologia é utilizada para melhorar a governança das cidades, a interação entre as pessoas, para que elas ajudem no planejamento e controle da execução das atividades. Uma cidade inteligente tem 3 focos principais. Uso de tecnologias inteligentes, ela é construída com pessoas inteligentes, portanto apoia o desenvolvimento de habilidades das pessoas, e são cidades com colaboração inteligente, ou seja, ampliam a participação de todos os cidadãos. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, apresenta a seguinte definição para cidades inteligentes. Uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento. Ela incorpora tecnologias de informação e comunicação na gestão urbana e utiliza esses elementos como ferramenta que estimulem a formação de um governo eficiente que engloba o planejamento colaborativo e a participação cidadã. As cidades inteligentes favorecem o desenvolvimento integrado e sustentável, tornando-se mais inovadoras, competitivas, atrativas e resilientes, melhorando a vida de todos os moradores. As principais características de cidades inteligentes são elaborar procedimentos comuns que aumentam a eficiência do governo, permitem o maior envolvimento da sociedade civil na administração, produz indicadores, dados do desempenho que ajudam a medir, acompanhar e melhorar as políticas públicas, tem um elevado grau de satisfação dos seus moradores, otimiza o uso de recursos,
Os cidadãos de cidades inteligentes se beneficiam de serviços públicos melhores e são atores participativos da gestão pública. Cidades inteligentes também buscam a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade urbana. Sustentabilidade ambiental abrange questões ligadas ao uso do espaço físico, seu impacto no meio ambiente, bem como a capacidade das cidades de se antecipar e reagir rapidamente a desastres naturais. A sustentabilidade urbana está associada diretamente à questão de ocupação da cidade e das habilidades do governo municipal de otimizar essa ocupação e de distribuir igualitariamente os serviços urbanos. Nesse contexto entra a oferta de moradia, segurança, transporte, mobilidade, rede de conectividade de banda larga, internet, saúde, energia, emprego, eficiência econômica. As cidades inteligentes precisam atuar em diversas frentes. Elas vão promover a inovação tecnológica, organizacional e política. Trabalham pelo desenvolvimento do capital humano e da infraestrutura de tecnologia de comunicação e informação. Elas promovem uma governança participativa, a participação cidadã, incentivando uma cidadania ativa dos seus moradores. E o uso da tecnologia na governança pública tem como objetivo melhorar os processos de interação, planejamento e controle da execução das atividades. Atuando nessas diversas frentes, uma cidade inteligente se torna inovadora, porque utiliza a tecnologia para melhorar a tomada de decisão, os serviços urbanos e garante atendimento das necessidades das gerações atuais e futuras. Ela se torna uma cidade atrativa para emprego e renda. É atrativa para os cidadãos empreendedores e trabalhadores. Estimula soluções criativas, gerando empregos e reduzindo desigualdades. É uma cidade que tem qualidade de vida e faz uso sustentável dos recursos. Promove um ciclo virtuoso que produz bem-estar econômico e social e garante mais qualidade de vida no longo prazo. É uma cidade que usa dados de forma inteligente. A tecnologia digital é um meio que permite transformar a infraestrutura tradicional da cidade em um ecossistema cada vez mais vivo e sustentável, que trabalha numa via de mão dupla, captando dados, levando benefícios para as pessoas e as empresas que ali vivem e trabalham. É uma cidade que utiliza sensores, distribuídos em vários pontos da cidade, fornecem dados em tempo real, como por exemplo, fluxo de cidadãos nas ruas, nível de poluição ambiental, tráfego, condições climáticas da cidade. Uma cidade inteligente não é apenas aquela que utiliza a tecnologia, mas também aquela que foca em pontos importantes da vida da cidade. Uma cidade inteligente é inclusiva e transparente. Tem canais de comunicação direto entre a cidade e os cidadãos. Opera com dados abertos e permite acompanhar as suas finanças, as suas políticas públicas. Uma cidade inteligente gera riqueza, oferece infraestrutura adequada para a geração de emprego de alta qualidade, inovação, competitividade e crescimento dos negócios. A cidade inteligente é feita para os cidadãos, usa a tecnologia digital para melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar o acesso aos serviços públicos. A cidade inteligente é sustentável, utiliza a tecnologia para reduzir custos e otimizar o consumo de recursos, de modo que a administração presente, o uso dos recursos no presente, não comprometa o uso desses recursos pelas gerações futuras. Mas o que é uma cidade sustentável? Uma boa orientação para pensarmos em sustentabilidade para a vida em sociedade é olharmos para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Os ODS são uma agenda construída pela ONU com foco para o desenvolvimento sustentável. Estabelece metas, prazos e compromissos para o enfrentamento dos principais problemas globais. Os 17 ODS abrangem os chamados 5 Ps: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Vamos entender o significado de cada um desses. Pessoas. Significa que estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e garantir que todos os seres humanos
possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade em um ambiente saudável. Planeta. Significa que estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da produção sustentável, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que ela possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras. Prosperidade. Significa que estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera, de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza. Paz. Significa que estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas, inclusivas, que são livres do medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz, e não há paz sem desenvolvimento sustentável. Parceria. Significa que estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar essa agenda, por meio de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável revitalizada, com base no espírito da solidariedade global, reforçada e concentrada em especial na necessidade dos mais pobres e mais vulneráveis, e com a participação de todos os países, de todas as partes interessadas e de todas as pessoas. Essa é a definição da ONU para desenvolvimento sustentável. Na sequência, a gente vai ver exemplo prático de cidades inteligentes e sustentáveis. Vocês vão ver que essas cidades incentivam a mobilidade ativa, ou seja, que as pessoas caminhem e pedalem nos seus deslocamentos diários. Elas possuem áreas verdes, que melhoram a qualidade do ar, criam espaços para convívio entre as pessoas. Isso cria oportunidade de coexistência, de interação entre as pessoas na utilização dos espaços públicos, que é fundamental para a inovação, para o desenvolvimento de novas ideias, para que as pessoas possam ajudar de uma maneira ativa a construir soluções para os problemas da cidade. As cidades inteligentes e sustentáveis mostram suas inovações em diversos temas, como, por exemplo, segurança cidadã, mobilidade urbana e sustentável, a gestão de riscos, prevenção e respostas a desastres, a busca da eficiência energética, gestão hídrica inteligente, o descarte apropriado dos resíduos, uma educação de qualidade, uma educação cidadã, e a saúde, onde a tecnologia trabalha a favor da vida. O governo eletrônico de inclusão digital e que incentiva a participação cidadã. Nós vamos conhecer inovações desenvolvidas por diversas cidades ao redor do mundo nesses temas, apresentados em um material produzido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A primeira cidade que a gente vai conhecer é Bogotá. Bogotá revolucionou a mobilidade da cidade, criando uma rede de corredores de ônibus e mais de 300 quilômetros de ciclovia. Hoje, as atividades de lazer, trabalho e pequenos percursos são feitos principalmente de bicicleta. O exemplo de Bogotá mostra que mesmo grandes cidades, ela tem mais de 8 milhões de habitantes, conseguem fazer uma transformação radical usando tecnologia, conhecimento, sendo cidades inteligentes. Outra cidade da América Latina, que é um exemplo de cidade inteligente e sustentável, é Medellín, que realizou inovações na segurança da cidade e na mobilidade urbana. As soluções inteligentes implementadas pela cidade de Medellín integra em um único centro de operações representantes de mais de 10 agências governamentais responsáveis por responder à emergência das áreas de segurança, transporte, saúde, além do Departamento Administrativo de Gestão de Risco de Desastre, da Secretaria de Meio Ambiente e de Bem-Estar Social. A cidade de Medellín também implementou um sistema de mobilidade inteligente, integrando as tecnologias de informação e comunicação, infraestrutura de transporte e os diversos tipos de veículos, com o objetivo de gerir de maneira eficiente esses componentes, buscando melhorar a mobilidade da cidade. Com as inovações, a cidade reduziu em 24% a quantidade de acidentes que ocorriam na cidade.
Outro exemplo é a cidade canadense de Montreal, que inovou ao utilizar aplicativos móveis no celular, no smartphone, para dar um fim aos arquivos escolares de papel e economizou o tempo dos professores. A gestora da área de educação da cidade estava insatisfeita com o acúmulo de dados em papel sobre os alunos. O uso do papel físico dificultava o acesso às informações, que tinha que ser sempre no local e deixava extremamente difícil aproveitar toda essa informação para fazer cruzamento de informação e análise de dados. A cidade realizou uma parceria com uma startup para migrar todas essas informações para o formato digital, criando um aplicativo móvel que dava aos professores, à gestão escolar, a possibilidade de acompanhar e lançar dados sobre cada aluno usando um dispositivo móvel em qualquer lugar da escola ou fora dela. Um exemplo parecido com esse é na cidade de Tacoma, nos Estados Unidos, que melhorou a taxa de aprovação, aprendizado dos seus alunos, com um projeto que auxiliou professores a conhecerem melhor os alunos com o uso de ferramentas de análise de dados. Nessa cidade, a taxa de aprovação dos alunos do ensino público era de apenas 55% em 2010, muito abaixo da média de 81% de alunos aprovados nos Estados Unidos. A gestão das escolas públicas da cidade de Tacoma investiu em um projeto para criar uma grande base de dados em nuvem, reunindo todas as informações pré-existentes no prontuário escolar de cada aluno. A base de dados contém notas de alunos, indicadores de presença em aula, informação sobre a saúde e outros dados da vida do aluno que são cruzados pelos professores com informações como média histórica de desempenho nas diferentes matérias. Eles podem usar 72 formas diferentes de visualizar os dados, padrões de comportamento e aprendizado para ajudar os alunos com dificuldade. Os professores receberam treinamento em ferramentas de análise preditiva baseado em planilha eletrônica e análise de dados. Com isso, eles conseguem acompanhar os dados e intervir aos alunos com dificuldades escolares antes que os problemas cresçam e aumentem muito a dificuldade de serem resolvidos. O resultado é que apenas 4 anos depois do início da utilização dessa ferramenta, a taxa de aprovação nas escolas subiu para 78%, se aproximando bastante da média nacional. Uma cidade brasileira que é referência em cidade inteligente é Itu. Ela mudou completamente o seu sistema de coleta de resíduos sólidos. Agora, a coleta seletiva é realizada usando 3.300 containers distribuídos por toda a cidade. A população leva o seu resíduo até os containers, que são devidamente separados entre úmidos e recicláveis. Itu já recolhe 10 toneladas de lixo reciclável por dia. E a meta é converter 70% da coleta de resíduo úmido em energia elétrica ou gases. Cada container está conectado a sistema de monitoramento, sensores, capazes de identificar a necessidade de reparo ou substituição, com o uso de um software desenvolvido especificamente para isso. Outra cidade, exemplo de inovação, de cidade inteligente, é Buenos Aires, que fez uma modernização na polícia e integração dos sistemas de emergência. A cidade promoveu a troca de todo o sistema informatizado das redes de comunicação de voz e dado, implementou câmeras, sensores de segurança, veículos conectados e treinou o pessoal da polícia para a operação desses novos dispositivos de segurança. Os desafios das cidades também passam pelos desafios hídricos, como no caso de Singapura, que é uma metrópole de mais de 5 milhões de habitantes vivendo numa ilha. Por isso, acesso à água potável sempre foi um problema. A necessidade de abastecer essa população justifica a adoção das mais variadas estratégias. Hoje, cerca de 10% da água consumida tem origem no mar, por meio da dessalinização da água, e 30% é fruto de projeto de reuso da água já utilizada. Em relação ao combate ao desperdício, o uso de sensores eletrônicos contribuiu para a redução de vazamento ao longo da rede de distribuição. São 130 sensores de pressão e qualidade espalhados pela tubulação, fazendo a leitura a cada milissegundo, gerando amostragem muito mais rápida do que as obtidas no uso de sistemas convencionais. Quando um cano começa a vazar, o alerta é transmitido por Wi-Fi para o servidor da central, que identifica a origem por meio da triangulação de dados de geolocalização dos sensores.
monitoramento da rede também garante aos consumidores que a água que vai chegar na torneira deles é segura e boa para beber. Outra cidade brasileira, exemplo de cidade inteligente, é o Rio de Janeiro. As mudanças climáticas ampliaram muito o risco de desastres ambientais. Para reduzir esses riscos, a cidade do Rio de Janeiro desenvolveu um sistema integrado de gestão de riscos. Estudos da cidade de pesquisadores mostram que a cidade pode ter aumento de até 3,4 graus Celsius na temperatura média até 2080. O nível do mar, é uma cidade litorânea, pode subir 37 a 82 centímetros. Para enfrentar esses desafios da mudança climática, a Prefeitura atenta a 5 prioridades definidas no Protocolo de Kyoto. Fazer da redução de desastres uma prioridade, conhecer o risco e tomar ação, construir entendimento e consciência, reduzir de risco e estar preparado, pronto para agir. Para isso, ela tem realizado uma série de ações, investimentos, como um radar meteorológico, uma rede de pluviômetros para saber a quantidade de chuva, que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento da chuva. O órgão também conta com um sistema de prevenção de deslizamento de terra, alimentado com dados coletados por sensores instalados nas encostas do Rio de Janeiro. Um dos principais vetores desse sistema integrado de respostas e emergência é a interatividade com a sociedade, por SMS, pela internet, por meio das redes sociais. A administração pública mantém a população informada nos momentos de crise. Além disso, tem um sistema de alerta por sirenes, que foi instalado em comunidades com residências em áreas de alto risco. Uma outra iniciativa da cidade do Rio de Janeiro é o uso de aplicativos para ampliar a interação com a população. O projeto DataRio disponibiliza a base de dados gerados pelo município para estudo e desenvolvimento de projetos, como o desenvolvimento de aplicativos que ajudem a facilitar a vida do cidadão e do turista. A cidade israelense de Tel Aviv ampliou a integração entre o cidadão e a cidade por meio de um app, o Smart Card. O cartão conecta os cidadãos e a cidade, provendo uma via de comunicação de mão dupla. Pelo aplicativo ou pela web, os moradores podem acessar informações relevantes para o seu dia a dia, receber alertas de acordo com a sua localização e interesse, ter acesso a serviços públicos e facilidade para avisar os gestores públicos sobre problemas da cidade, seja um bueiro aberto ou um problema de trânsito que ocorreu. A Estônia é um pequeno país no Mar Báltico e é um dos melhores exemplos de uma sociedade digital, numa sociedade inteligente. Com 1.300.000 habitantes, o país conseguiu garantir a participação de 100% da população tendo identidade digital, que é materializada num cartão de identificação que é utilizado pelos cidadãos para interagir com praticamente todos os serviços públicos do país. Um dos componentes da estrutura do eGov é o sistema de saúde, que tem como espinha dorsal, como elemento central, um prontuário eletrônico de abrangência nacional, que integra todos os dados dos diferentes provedores de serviço de saúde e transforma em um único prontuário eletrônico que pode ser acessado pelo paciente, por médicos, hospitais, clínicas e até pelas farmácias para acompanhamento da saúde de cada cidadão. Embora esteja uma base de dados centralizada nacionalmente, cada prontuário eletrônico é atualizado com dados de diferentes fontes. Ao consultá-lo, o médico pode acessar os resultados do exame de sangue do paciente, ver os exames de imagem como raio-x diretamente em seu consultório. Em uma situação de emergência, o cartão de identificação do paciente fornece informações críticas como tipo sanguíneo, alergia, tratamento recente, medicação e até dados de acompanhamento pré-natal no caso das mulheres grávidas. Os dados do Sistema Geral também são usados pelo Ministério da Saúde para gerar estatísticas, identificar padrões, rastrear epidemias e avaliar se a verba de saúde está sendo usada de forma adequada. O ID Card, o cartão de identificação, também pode ser usado pelo paciente para retirar medicação nas farmácias usando o sistema de receituário eletrônico. Um exemplo internacional relevante, que é uma cidade reconhecida como tendo excelência em cidade inteligente, é Barcelona. Uma cidade inteligente é aquela capaz de responder de forma rápida ou antecipada às necessidades
apresentadas por sua população, aumentando assim a qualidade de vida dos seus habitantes. Barcelona é um exemplo de gestão inteligente em prol da sustentabilidade. A administração pública conta hoje com 22 programas de gestão inteligente, integrados de modo a permitir que a otimização das operações da cidade, incluindo melhor gestão ambiental e sustentabilidade econômica e social. Na cidade, há os pontos de ônibus inteligentes, que são conectados à rede de fibra ótica, oferecem aos usuários previsões em tempo real da chegada do ônibus, informações turísticas e anúncios digitais, com plugs de carga USB para dispositivos móveis, além de pontos gratuitos de Wi-Fi. Os estacionamentos da cidade identificam a presença de carro por meio de uma combinação de luzes e detectores de metais, através de uma rede de banda larga sem fio, possibilitando ao cliente saber a disponibilidade de vagas e fazer o pagamento. Sensores distribuídos em vários pontos da cidade fornecem dados em tempo real do fluxo de cidadãos, barulho e outras formas de poluição ambiental, assim como o tráfego e mudanças climáticas. O acesso ao sistema de trânsito foi disponibilizado para que pedestres e motoristas pudessem acompanhar, por meio de seus smartphones, a melhor opção para se locomover no município. As luzes são de alta eficiência e se conectam à rede de fibra subterrânea. Diversas características foram atreladas, como circuito fechado de monitoramento, sensores de qualidade de ar e Wi-Fi, capazes de gerenciar de maneira dinâmica o nível de iluminação, de acordo com as condições do entorno, gerando uma significativa economia de energia. As latas de lixo são conectadas por rede sem fio, equipadas com sensores, que monitoram o volume do lixo, com a possibilidade de detectar, inclusive, a presença de materiais perigosos no seu interior. Os dados chegam à secretaria e empresas de limpeza e permitem o melhor planejamento das rotas de coleta, utilizando os motoristas de caminhão em tempo real em relação ao percurso, e o que resulta na otimização do custo do serviço da gestão de detritos. Então, Barcelona é uma cidade referência em uma cidade inteligente e sustentável. Ela consegue, utilizando serviços de tecnologia e informação, ajudar a tomar melhores decisões para melhorar a vida de todos os seus moradores. E uma referência nacional em termos de cidade inteligente é Curitiba. Ela é reconhecida e foi finalista e premiada em diversos rankings sobre o tema. Mas o que faz Curitiba ser reconhecida como uma cidade inteligente e sustentável? Aqui alguns exemplos de serviços que a gente pode utilizar e que ajudam na qualidade de vida dos cidadãos. A Central 156, que é disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. É o canal oficial de comunicação do cidadão com a prefeitura. Essa central existe há mais de 35 anos e faz mais de 1,5 milhão de atendimentos por ano. O Vale do Pinhão é considerado um ecossistema de inovação. Ele promove ações para tornar Curitiba mais inteligente. Realiza eventos gratuitos com foco em empreendedorismo, economia criativa e tecnologia. Saúde Já é o aplicativo que permite agendar de maneira remota o primeiro atendimento em uma unidade municipal de saúde e facilita o acompanhamento da carteira de vacinação. O transporte público. O transporte público de Curitiba é referência há décadas pelos corredores exclusivos e integração das diversas linhas nos seus terminais. Ele também inova no uso de novas formas de energia, como a adoção do Hibribus, um ônibus que polui 90% menos do que os modelos convencionais. Outra inovação é a Rua da Cidadania. As 10 unidades espalhadas pelas regionais da cidade funcionam como uma extensão das prefeituras nos bairros. Alguns serviços disponíveis são a emissão de documento de identificação e carteira de trabalho, recarga de cartão transporte e até apoio ao microempreendedor. Os parques. Curitiba conta com mais de 40 parques e bosques, e que disponibiliza espaço de lazer e cuidado com o meio ambiente por toda a cidade. O Tecnoparque, ele ajuda a atrair empresas de base tecnológica por meio de incentivos fiscais, como a redução do imposto sobre serviços, e oferta mão de obra qualificada para a cidade,
fazendo interação com as diversas universidades e faculdades da cidade. O incentivo ao microempreendedor. O espaço do empreendedor auxilia o microempreendedor na abertura da sua empresa e também no cumprimento das obrigações legais, como a declaração anual e faturamento do Simples Nacional. Soluções e sistemas de informação. Curitiba disponibiliza acesso a mais de 600 informações e serviços online, como certidão negativa de imóveis, IPTU, horários de ônibus, emissão de guia amarela, entre outros serviços prestados pela cidade. O Nota Curitibana. Ele é o programa que incentiva o cidadão a inserir o CPF em nota fiscal de serviço, para o abatimento do valor do IPTU. Além disso, os participantes concorrem a prêmios em dinheiro, sendo uma forma de estimular o recolhimento correto de impostos e ainda promover apoio ao terceiro setor, uma vez que diversas entidades cadastradas pela Fundação de Apoio de Assistência Social também podem ser beneficiadas com premiações. E qual é o futuro das cidades inteligentes? Como transformar cidades em cidades inteligentes e sustentáveis? A construção de cidades inteligentes e sustentáveis continua sendo um grande desafio. A cidade do futuro, ela atuará com sistemas interconectados e inteligentes. Elas vão trabalhar para reduzir o desperdício de recursos do planeta. Uma cidade inteligente e sustentável será sempre uma cidade com olhar para as pessoas. A tecnologia deve ser utilizada como ferramenta para melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade. Como cada cidade é única em suas características culturais, econômicas, políticas, territoriais e ambientais, a forma de tornar-se uma cidade inteligente e sustentável também será única. 4 princípios podem ajudar a orientar o desenvolvimento de cidades inteligentes. O primeiro é fazer uma gestão inteligente. O segundo, uma infraestrutura urbana otimizada. O terceiro, muito relevante, é o engajamento dos cidadãos. E o quarto, os dados abertos. A gestão inteligente tem como foco aumentar a capacidade de planejar e antecipar necessidades. As ações passam a ser coordenadas e integradas. Os recursos são compartilhados. Os investimentos podem ser escaláveis e a economia de custos é aproveitada por todos. Quando a gente fala em infraestrutura urbana otimizada, é utilizar tecnologia de ponta. O nível de serviço oferecido para a população melhora consideravelmente com a economia de recursos financeiros e humanos. Mais eficiência, mais segurança, mais mobilidade, mais automatização, mais agilidade. O acompanhamento das condições do ambiente e dos problemas em tempo real permite agir prontamente nas soluções ou evitar crise antecipando cenários. O engajamento dos cidadãos aumenta ao se beneficiar de uma plataforma online única e singular. É mais fácil e rápido encontrar e acessar serviços, participar das iniciativas das cidades, debater sobre o futuro da cidade, comunicar, receber informações do governo e seus departamentos, contribuir, participar da gestão urbana da cidade. E uma política de dados abertos traz consigo a transparência e o aumento da confiança dos gestores. Sistema de monitoramento de dados, canais de comunicação interdepartamental eliminam os antigos silos e substituem a desinformação e duplicidade pela integração entre equipes e pelo uso inteligente e compartilhado de dados, recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Os resultados da gestão pública melhoram e os custos se reduzem. Construir cidades inteligentes e sustentáveis significa juntar esforços e aproveitar o que temos de melhor para conseguir transpor os desafios e melhorar a vida das pessoas. Construir uma cidade inteligente é um desafio de todos os cidadãos também. A gente deve cobrar da prefeitura, incentivar o uso de tecnologia, incentivar a criação de novos canais para ampliar a participação cidadã. Que cada um possa ser ouvido para falar dos seus problemas, dos seus desafios. Ninguém conhece melhor os desafios que vive na cidade do que o seu morador. É fundamental que a gestão pública crie canais de escuta dos seus moradores, para que eles possam relatar os seus problemas, seus desafios e também possam participar do processo de construção de soluções. A melhor forma de criar soluções é que elas sejam co-criadas entre a gestão pública e os moradores da cidade.
Uma cidade inteligente é uma cidade que olha para as pessoas, é uma cidade que busca transformar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida delas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido um pouco mais sobre cidades inteligentes, sustentáveis, tenham visto esses exemplos que nos inspiram a construir cidades cada vez melhores, cidades mais inteligentes, cidades sustentáveis, cidades humanas, cidades que são melhores para todos. Uma cidade inteligente não é uma cidade focada em tecnologia. Uma cidade inteligente é uma cidade focada em pessoas. A tecnologia é uma ferramenta, um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Que nós possamos ser agentes de transformação nas nossas cidades, ajudar com que cada vez ela se torne mais inteligente, ajudando a melhorar a nossa vida, a vida do nosso vizinho, a vida de todo mundo da cidade. Foi um prazer estar com vocês aqui, compartilhar um pouquinho desse conteúdo tão relevante e espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para vocês entrarem em contato, para a gente poder conversar pelas redes sociais também, trocar conhecimento, que é a base da construção de cidades inteligentes e de cidades sustentáveis. Um forte abraço para vocês.